Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho passando, primiciando o nosso dia, trazendo a palavra do Senhor. Palavra essa que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mais uma vez, buscamos a face do nosso Deus. Agradecemos, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos livrado de todo o mal. Mais um dia em que abrimos as Sagradas Escrituras, porque é a boca de Deus falando conosco na terra. E a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada, e só agora consigo gravar esse áudio para dividir com os irmãos e irmãs, se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, e a Bíblia diz assim, no versículo 3 em diante: E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão com grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor meu, Deus dos céus e Deus de grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de modo que corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, não os estatutos e os teus juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredires e vós espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim. Guardarei os meus mandamentos e cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com tua grande força e com os teus fortes mãos. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faça prosperar hoje o teu servo e dar-lhe grande graça perante este homem. Então era eu um copeiro do rei. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui a Bíblia nos mostra uma história, uma passagem muito conhecida. Um momento em que Neemias ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo na sua terra, no meio do seu povo, daqueles que ficaram cativos em Jerusalém, daqueles que ficaram na terra. Assim como cada um de nós, nós vemos como este mundo está. Quantas calamidades, quantas coisas ruins, quantas notícias ruins chegam aos nossos ouvidos. E nós ficamos assim como Neemias. Porque Neemias, ele ouviu aquelas palavras, e aquelas palavras entristeceram Neemias. Mas Neemias, ele não ficou parado. Neemias, quando ele ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo lá na terra
dos seus pais, Neemias, ele chorou. Ele se assentou e chorou, mas ele não ficou parado só chorando. Ele jejuou por alguns dias e orou. E ele fez uma oração depois de alguns dias jejuando. Antes dele se apresentar ao rei pedindo condições, pedindo para que o homem o libertasse, antes de ele se apresentar ao rei aqui da terra, ele antes disso, ele se preparou para estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se posicionou como servo do Deus Altíssimo, como aquele que saiu de lá de Jerusalém. Porque ali ele estava acostumado a servir aos homens. Porque ele provava todas as iguarias que vinham para o rei. Antes do rei se alimentar, ele se alimentava. Para que se algo venenoso, algo viesse ser preparado para o rei, quem morreria seria ele, ao invés do rei. E quantas pessoas estão vivendo assim? Fazendo de tudo para agradar aos homens aqui da terra. Só que aqui a Bíblia nos mostra que quando Neemias ficou sabendo, ele se posicionou como servo do Deus Altíssimo. Ele se lembrou de todos os costumes que ele tinha antes de sair da casa do seu pai, antes de ser levado cativo. Deus fez com que ele se lembrasse de todos os mandamentos, de todos os ensinamentos que ele recebeu dentro da casa do seu pai, dentro de Jerusalém. Aqui a Bíblia nos mostra que ele orou. Ele pediu perdão pelos pecados da casa do pai dele, os pecados dele, os pecados de todo o povo. Porque se o povo estava passando por tudo aquilo, é porque o povo tinha desobedecido, o povo tinha se afastado dos mandamentos. E nos dias de hoje não é diferente. O inimigo tem feito o que ele faz com o povo, porque o povo não obedece. O povo tem deixado se levar pelo inimigo das nossas almas. E aqui a Bíblia nos mostra que Neemias, ele intercedeu por todo o povo. Ele se colocou na posição de servo para pedir pelos que estavam lá em Jerusalém e por todos aqueles que estavam no cativeiro. Porque ele ainda estava cativo, ele ainda estava dentro do palácio preso. E ele sabia que precisava que Deus movesse o coração de Artaxerxes, que antes dele chegar lá no rei, Deus tinha que chegar primeiro. Assim como quando Moisés foi chamado por Deus para se apresentar diante do faraó, antes Deus iria entrar lá no palácio. Deus iria estar adiante dele. Assim como a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, preparando o caminho para nós passar, tirando todo o outeiro, tudo aquilo que acha ser grande, que tem nos impedido de chegar onde Deus determinou que nós chegaríamos. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que estar sempre orando, jejuando, nos pés do nosso Mestre, pedindo perdão, misericórdia, porque é graças à misericórdia do Senhor que estamos aqui. E sem a misericórdia dele, sem a presença dele, nós nada podemos fazer. Nós não alcançaremos aquilo que nós estamos pedindo para Deus se nós não estivermos na presença do nosso Deus. E aqui a Bíblia nos mostra que ele orou ao Senhor. Ele se lembrou de todas as promessas que o Senhor tinha feito para Moisés, que Deus iria espalhar todos aqueles que tinham se desobedecido, mas que quando o povo se arrependesse e orasse, o Senhor iria resgatá-los e trazer de volta de todos os lugares aonde eles estivessem perdidos.
aprisionados, que o Senhor iria libertar todo aquele que estava cativo. E nos dias de hoje não é diferente, porque assim como está na palavra do Senhor, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e se arrepender e clamar, eu descerei do céu e sararei a terra. O Senhor, Ele pode mudar todo o cenário que nós temos visto. O Senhor, Ele pode resgatar todos aqueles que nós temos pedido em oração. Deus pode ouvir todos os nossos clamores, que nós não venhamos parar de clamar, que nós não venhamos parar de invocar o nome do nosso Deus. Porque aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus faz tornar possível. Porque quando ele começou a orar ao Senhor, ele ainda se sentia preso. Mas no final, no último versículo, ele orou e falou para o Senhor: então eu era um copeiro do rei. Porque no momento em que ele estava orando ao Senhor e ele entregou as suas orações, ele já sabia que algo diferente estava acontecendo nele, que ele estava deixando de ser copeiro, de servir ao homem, e que ele iria servir ao Deus vivo. Então creia que em nome do Senhor Jesus, todas as cadeias que estavam te aprisionando, Deus está derrubando por terra, porque Deus quer te usar para algo maior, algo bem maior do que os teus olhos já viram, que os teus ouvidos já ouviram e jamais chegou ao teu coração. É aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque ali, dentro daquele palácio, ele só era um copeiro. Mas quando ele chegou lá em Jerusalém, Deus usou ele para avivar a fé daquele povo que estava sem ânimo, sem fé. E chamou aquele povo para uma grande obra. Deus quer te usar para que através da tua vida, através da tua fé, outras pessoas venham se posicionar, se levantar. Deus, Ele quer te usar para levantar aqueles que estão prostrados, aqueles que estão desistindo de viver, aqueles que estão aprisionados. Deus quer te ajudar a reconstruir aquilo que o inimigo destruiu, porque os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas. E Deus usou Neemias para que, através da vida de Neemias, todos aqueles que estavam ali se levantassem para trabalhar. Deus quer te chamar para uma grande obra. E para que, através da tua vida, outros venham chegar até você. Assim como Jesus, ele nos ensina através da oração. Porque Jesus, ele está chamando ceifeiros para trabalhar. Pois grande é a seara e poucos são ceifeiros. Já tem muita gente trabalhando para o inimigo, destruindo. Mas Deus quer resgatar a todos. Porque Jesus, ele veio a este mundo não para salvar somente aqueles que ouvem ele, aqueles que já estão na presença dele. Mas Jesus veio para salvar a todos, sem fazer acepção de pessoas. Ele veio para salvar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então se deixe ser usado pelo Senhor. Que assim como a Bíblia diz, Jesus, ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor, ele quer entrar em cada um de nós. Ele quer fazer morada em nós, para que através da nossa vida outras pessoas venham ser alcançadas. Então deixa Deus trabalhar. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, porque no mais ele fará. Ele pode fazer infinitamente mais do que você tem vivido, ouvido acontecer na tua história até o dia de hoje. Porque assim como Deus trabalhou na vida de Neemias, e os muros que estavam todos destruídos foram reconstruídos em tempo recorde, Deus, ele quer fazer algo sobrenatural acontecer na tua história. Então que você deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus tomar rédea da tua história. Não tome das mãos do Senhor aquilo que Deus já começou a fazer. Seja servo do Senhor. Deixe de ser servo dos homens. Comece a servir
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos usar como canal de bênção nesta terra, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas fraquezas, nossas falhas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos nos acomodar vendo o mundo as pessoas sendo destruídas, Senhor. Pai, que nós não venhamos lutar por este mundo, mas que nós venhamos lutar pelas almas, ó Pai, que têm agonizado neste mundo. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, por esta grande obra, Senhor. Assim como o Senhor capacitou Neemias, Esdras e todos aqueles que estavam sentados, ó Pai, desanimados, que o Senhor venha nos dar bom ânimo, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha trabalhar primeiro em nós, ó Pai, nos ensinando a sermos seus servos, nos limpa, nos purifica, nos transforma naquilo que bem te agrada aos teus olhos, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que não presta. Senhor, meu Deus, nos quebre, nos faça vasos novos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, ser o autor e consumador de tudo na nossa história, Senhor. Que o Senhor venha nos reconstruir a nossa história. Que o Senhor venha entrar em nós e fazer morada, Senhor. Nós não queremos que o Senhor esteja na nossa vida somente de passagem. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a reconstruir outras vidas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fechar todas as brechas que o inimigo tem entrado no meio de nós, ó Pai. Tem quebrado, tem roubado, tem matado, tem destruído vidas, ó Pai. Que o Senhor venha resgatar aqueles que estão no vale da sombra da morte, Senhor. Pai, que o Senhor venha resgatar todos aqueles que estão esquecidos na beira do caminho, Senhor. Que o Senhor venha acolher todas as suas ovelhas perdidas, todos os filhos pródigos, todas as dracmas perdidas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha chegar aos corações, ó Pai, nesse dia de hoje. Que onde essa palavra chegar, que pessoas venham se posicionar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar as armaduras celestiais sobre cada um dos Teus servos, ó Pai. Nos prepara para a grande obra, Senhor. Pai, que nós não venhamos parar, Senhor, meu Deus, quando vinham as investidas do inimigo. Assim como Neemias falou para Sambalate e Tobias, ó Pai, e Ginsém, que ele estava numa grande obra que ele não podia parar, Senhor. Não permita que as palavras contrárias, que as orações contrárias, que as investidas malignas venham nos fazer parar, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha firmar os nossos tornozelos, que o Senhor venha firmar a nossa casa sobre a rocha, Senhor. Que possa passar vento, tempestade, que nós não venhamos ruir, que nós não venhamos parar, Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da tua justiça, que o Senhor venha refrigerar as nossas almas, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, neste dia de hoje. Pai, que o Senhor venha dar graça aos teus filhos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vai de encontro a cada vida, a cada história, vai de encontro a cada pedido de oração, vai de encontro, Senhor, às UTIs, às CTIs, às clínicas de recuperação, às penitenciárias, orfanatos, asilos, manicômios, becos, vielas, praças, vai de encontro à vida dos meus filhos, meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel, Rogério, toda a família Silva, visita Bianco, Antônia, Kétnia, Débora, Isaac, toda a família Fontelli, visita, Senhor, meu Deus, o João Paulo, Maria Franciele, Maria Clara, Maria Eduarda, toda a família da minha nora, Franciele, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a minha família, família Grifo, família Duque, família Miranda, família Ferreira Medeiros, família Santos, família Silva, família Souza, visita toda a família Onofre dos Santos, ó Pai. Vai visitando a família Sato, visita todas as famílias, ó Pai. Visita todos os lares, visita todas as irmãs, todos os irmãos, visita todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, servos do Senhor, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te servir, Senhor. Nos usa, Senhor, nos usa aqui na terra, que através do nosso testemunho, da nossa perseverança, outras pessoas venham buscar a tua face, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha ouvir o nosso clamor, ouça a nossa oração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, visita a irmã Eva, Senhor, visita a dona Eva, Senhor. Pai, conduza, Senhor, meu Deus, a alma do seu Osvaldo para o descanso eterno, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, conforta ela neste momento tão triste da morte, da perca do seu esposo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita a irmã Tati, visita o Cosmo.
Visita, Senhor, meu Deus, o esposo da irmã Juliana, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, meu Deus, a irmã Ivone. Visita, Senhor, meu Deus, o seu Cido. Visita, Senhor, meu Deus, a Gia, a Stephanie. Visita, Senhor, meu Deus, o Rafael e a Márcia. Visita o pastor Rafael. Visita a Janaína e o Wilson. Visita, Senhor, meu Deus, a casa do meu irmão Ângelo, meu irmão Paulo. Visita todos os meus sobrinhos, toda a minha parentela, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com livramento, com transformação, com restituição, com transformação, Senhor, com cura. Vai curando todos os enfermos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar todos aqueles que creem, Senhor, e aqueles que não creem, aqueles que estão com pouca fé, que o Senhor venha multiplicar a fé. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós venhamos ver o sobrenatural acontecendo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai fazendo o sobrenatural, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai libertando todo aquele que está na droga, na prostituição, no alcoolismo, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos, Pai, nos manicômios, nos becos, nas vielas, nas praças, nas ruas. Resgata aqueles que estão abandonados, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai restaurando essas vidas, ó Pai. Vai tocando desde a planta da cabeça à sola dos pés. Ó Senhor, meu Deus, nós somos vaso na tua mão. Nos faça vasos mole, barro mole na tua mão. Que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a imperfeição, toda a impureza, Senhor. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar. Que o Senhor venha nos forjar no fogo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que o inimigo colocou em nós, que venha ser queimado e aniquilado, Senhor. Vai queimando, Senhor, meu Deus, toda hoste, principado, potestade do mal. Vai queimando, Senhor, todo devorador, todo arrancador, todo destruidor, Senhor, meu Deus, todo gafanhoto das finanças, de todas as áreas da vida dos teus servos e servos que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê condições, ó Pai. Senhor, meu Deus, nos dê condições de vencer este mundo, Senhor. Assim como o Senhor venceu, que nós venhamos vencer, Senhor. E que o inimigo das nossas almas venha ser queimado e aniquilado em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. E creio na vitória, creio na reconstrução, creio na transformação, Senhor. Assim como o Senhor pegou tudo aquilo que estava destruído e transformou em algo novo, algo que puder habitar, Senhor. Pai, que eu creio que o Senhor venha restaurar, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo e creio, porque em seu nome milagres e prodígios irão acontecer e o seu nome será visto, pois o seu povo vai entender que existe um Deus vivo, que tem olhos e vê, e que tem ouvido e ouve, e que não está com as mãos encolhidas, e que venha abençoar cada um de nós nesse dia de hoje e sempre. Amém.